Estamos de volta naquela frequência boa, né, professor Maurício? Aquela frequência que pode ser relativa ou absoluta, mas é uma frequência positiva, né? É nessa frequência legal, juntamente conectados com vocês, que a gente traz aí mais um pouquinho do assunto de estatística, né? Então a gente estudou alguns detalhes que a gente vai fazer jus agora na nossa revisão. Isso, e alguém pode ter estranhado essa estrutura da estatística, porque começamos na estatística 1 com medidas de tendência central, que geralmente vem na 2. Por quê? Porque o Enem nos pede um pouco disso. E a frequência, e a estatística 2 é aquela que vai nos dar uma base para outros tópicos do Enem. Leitura de gráfico, verificação de variáveis, frequências, a relativa, a absoluta, porcentagem, decimal, fração. É agora que a gente vai alinhar vários tópicos que no Enem vai ser muito útil. E a gente está aqui para revisar isso com vocês. Olha lá então, na aula 3.2, a gente vai revisar a parte 2 de estatísticas, onde a gente viu o que mesmo? Bom, vimos as variáveis estatísticas, que podem ser qualitativas ou quantitativas. As qualitativas são aquelas que descrevem características dos elementos de uma população. Elas não são representadas por valores numéricos, mas sim por qualidades. Aí as quantitativas já mensuram, né? Trazem números para representar, né? Então aqui no esqueminha a gente vê isso com bastante propriedade e fica bem legal, ó. As variáveis se dividem em qualitativas e quantitativas. As qualitativas se dividem em nominais e ordinais. E as quantitativas em discretas e contínuas, né? Isso a gente viu ao longo da aula e a gente viu que nominais e ordinais têm uma diferença, né? Ordinais é quando tem ordem, né? Então, as qualitativas, mesmo sendo de qualidade, têm ordem. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Isso. E as nominais são aquelas que é apenas nome, cor dos olhos cor do cabelo. E as quantitativas discretas são aquelas que vão ser representadas por números inteiros. Ah, quantidade de filhos Isso. e tudo mais. E as contínuas? As contínuas podem ser representadas por números decimais, a altura de uma pessoa, 1,80 o peso. e tudo mais. Né? Beleza! Legal, legal, legal. Então, fazendo esse esqueminha, a gente consegue subdividir aí as nossas variáveis. Temos também as frequências, né? A gente fez um experimento do lançamento de um dado e a gente viu que tem a frequência absoluta e a frequência relativa. Olha lá. E a absoluta é a quantidade de vezes que aquele fenômeno aconteceu, de maneira bruta. Ah, joguei o dado 20 vezes, das 20, 16 vezes caíram o número par. Isso é frequência absoluta. Ah, então é exatamente o número da coleta de dados. Isso. Né? E na frequência relativa, aí já é uma observação, né, de um total. Então a gente vai ter isso aqui geralmente em número decimal ou percentual, isso, né? Em porcentagem. Mesmo. E com isso, com essa revisãozinha basiquinha, mas de muita validade, é que vocês conseguem aí colocar em prática as atividades de sala sem dificuldade. Então, e a partir de agora, já é hora do terceiro ano, olha só, já estamos aqui beirando o meio do ano, já estamos aqui, ó, beirando o Enem. Vocês todos já estão inscritos no Enem, com certeza. As escolas já correram essa primeira semana e já se inscreveram para o Enem, estão inscritos no Enem já. Então, a partir de agora, quem ainda não pegou a empreita de fazer uma questão por dia... Já está atrasado? Está atrasado. Mas nós já temos ainda tempo de fazer uma por dia, dar umas 45, aí você escolher uma prova e estudar bem por ela. Mas é fazer mesmo com jeito, fazendo mapa mental, fazendo resumo, fazendo observações, para não ter problema com o Enem. Olha aí. E tem mais um mapa mental aqui, um resuminho de tudo, né? Que a gente sempre gosta de trazer mapas mentais, até para incentivá-los, né? Estimular os alunos a fazer os seus próprios, né? Construir o seu próprio mapa mental. Ficou bem legal esse resumo, é uma revisão do conteúdo, uma revisão do assunto, tá beleza? Beleza. Ficamos por aqui, agora é hora de praticar e a gente já volta com as correções. Até lá!
E continue nos assistindo, vamos às correções, tintim por tintim, hora de falar novamente sobre o assunto, hora de explicar por via das dúvidas, aquele que ainda não entendeu, né? Então o momento é esse, tá bom? Ah, professor, não consegui fazer atividade. Chora não, coleguinha, que sempre é tempo. Agora você vai... não conseguiu fazer ou fez errado, agora você vai ver nós fazendo, você vai nos acompanhar fazendo e depois você vai tentar fazer sozinho. Esse é o caminho. Errou porque fez, não é? Isso é um bom sinal. Errou porque fez. Vai corrigir e vai depois refaz de novo para tentar aprender direitinho. Isso certinho. Vamos lá tirar as dúvidas então? Tá com você, olha lá. Então, questão de número 1 diz o seguinte. Uma pesquisa foi realizada com 1.000 produtores de uma região de Rondônia, no intuito de analisarem as preferências por cultivos de certos grãos. Dentre as opções de grãos, foram fornecidas as seguintes opções: soja, café e milho. Observe os resultados. Soja, 450 produtores. Café, 300 produtores. E milho, 250. Somando, temos um total de 1.000. Ah, beleza. 1.000 produtores no estado de Rondônia, de uma certa região. A gente trouxe aqui as preferências, né, de certos plantios. Tá bom? Vamos lá agora, ele quer que a gente construa a tabela de frequência absoluta e relativa. Bora ver! Então, frequência absoluta já é o próprio número, né? Isso, quando o próprio número, total. A gente lança a pesquisa, a gente lança as respostas numa coleta de dados, a gente automaticamente já tem aqui a frequência absoluta. A frequência relativa vai dividir, né, professor Maurício? É a razão entre o número e o total. Então, 450 dividido por 1.000. Aqui a gente tem 3 dividido por 1.000 pelo total, né? Isso. E aqui 250 dividido por 1.000. Se quisermos representar em forma de porcentagem, aqui vai ficar bem simples, porque por 100 é só cortar um zero do numerador. No numerador, corta no denominador e podemos fazer isso em todos, né? Isso. Então aqui ficamos com 45 por 100 é 45%. Aqui 30 por 100 é 30%. E 25 por 100 é 25%. Tem que totalizar o 100%. Certo? Beleza. Muito simples, muito fácil, muito boa essa. Valeu? Beleza. Facinho, questão de número 2, na telinha. Uma pesquisa foi realizada com os 100 funcionários de uma empresa de comércio atacadista, no intuito de analisarem as preferências por esporte. Dentre as opções esportivas, foram fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação e ciclismo. E aqui temos os resultados, né? 40 pessoas falaram futebol, 30 vôlei, 20 basquete, 5 natação e 5 ciclismo. Bora ver. Eu acho que aqui eles foram tendenciosos, né? Não pode repetir. Se for futebol, acabou, porque senão o ciclismo ia dar os 100. Ah, é porque verdade. todo mundo que faz algum esporte gosta de pedalar também. Né? Vamos lá, então, a construção da tabela de frequência absoluta e relativa. Muito simples, muito fácil. De cara aqui, a gente já vai colocar os valores pesquisados, né? Na nossa coleta de dados e totalizando aí 100 pessoas entrevistadas. Tá muito fácil, porque se eu tenho 40 por 100... Tenho 40%. Eu tenho 40%. Se eu tenho 30 por 100, eu tenho 30%. Se eu tenho 20 em 100... eu tenho 20%. 5 em 100? 5%. 5%. 5 por 100? 5%. 5%. E tem que totalizar, então, os 100%. 40, 70, 90, 95, 100. Certinho. Beleza? Beleza. Quentinho. Joia, joia, muito simples, muito fácil, né? Vamos para uma do Enem? Vamos ver como que é abordado, talvez, no Enem uma questão dessa? Vamos lá. No Se Liga no Enem de hoje, a questão de número 3 nos fala dessa forma. Vamos ver. Buscando fazer uma renda extra, Fabrício decidiu fazer bolo no pote em sua casa para vender na escola. Antes de começar a produzir, ele resolveu fazer uma pesquisa de campo para entender quais seriam os sabores preferidos dos seus clientes. Olha só que interessante. Antes de começar a fazer, ele foi a campo usando um pouco das habilidades matemáticas dele,
e fez uma pesquisa para poder, através da pesquisa, fazer uma organização da tabela com as frequências e, a partir daí, tomar uma decisão. Esse é o trabalho da estatística, é analisar dados pesquisados e, a partir dali, uma tomada de decisão. Considerando que os potenciais clientes eram os 400 estudantes matriculados e os 22 funcionários da escola, Fabrício foi até lá para fazer a sua pesquisa e obteve a seguinte resposta. Sabores de bolo que Fabrício disponibilizou. Brigadeiro, 35, né? Optaram. Isso. Prestígio, 40. Ninho com morango tá em alta, né? 65 pessoas optaram. O de paçoca, 48 pessoas. E abacaxi com ninho, 22 pessoas optaram, né? Entre os 400 estudantes e os 22 funcionários da escola. Então, nós temos 422 pessoas entrevistadas, né? Vamos lá, agora é o comando, vamos ver, né? Analisando as respostas coletadas, podemos afirmar que a pesquisa foi realizada com uma amostra de 422 pessoas. Para nós sabermos responder esse item A, nós precisamos olhar e lembrar o seguinte: nós temos dois dados, duas informações com relação à pesquisa. Nós temos o espaço total, né? Nós temos a população total, que é todo mundo. No caso aqui são 422 pessoas. E nós temos a amostra, que é uma parte desse grupo total. Será que ele conseguiu falar com todo mundo ou será que ele só conseguiu falar com algumas pessoas? O que vocês acham? Aí teria que somar aqui a quantidade de pessoas que votaram, a ideia é essa. Porque aqui a gente tem 422 pessoas para a entrevista, escola, né? isso. Mas não necessariamente todas foram entrevistadas, né? Beleza. Beleza? Vamos somar agora ou vamos analisar as outras alternativas? Vamos somar logo para poder já analisar e já ir descartando, né? 48 com 22. Vai ficar 70. Né? Botou 2 ali, 50 mais 20, 70. 70 mais 40? 110. 110. 35 mais 65? Dá 100. 100, então 110 com 100? 210. Né? Somamos esse com esse, depois esses dois, né? E vamos lá. Então temos aí 210 pessoas que responderam à pesquisa? Isso. Então a pesquisa foi realizada com uma amostra de 422? Não foi com toda a amostra, né? Desculpa, não foi com toda a população, porque 422... a população. Podia aí até por tem aqui a interpretação aqui, né? Amostra e população, a diferença, né? População é o todo. Isso. E a amostra é um percentual, um pouquinho daquela, né? Nós até somamos tudinho para vocês verem que não é tudo. Mas aqui, na questão, já dava para cancelar. Por quê? Com uma amostra de 422 pessoas, não. Porque 422 pessoas é a população total. Então a letra B também não confere. Não, porque a pesquisa foi realizada com uma população de 210? Não, com uma amostra. A gente viu que é 210, mas isso não é a população, e sim a amostra. Com base nisso, então, a pesquisa foi realizada com uma amostra de 210 pessoas? Isso. Sim, né? Uma amostra de 210 já é a resposta correta. Aí na letra D ele fala que a pesquisa foi realizada com uma população de 400 pessoas. Não. E aí, aqui é o detalhe. Na hora da prova do Enem, essa questão se liga no Enem. O Enem vem com distratores. Distratores são alternativas que vão tentar te induzir a marcar errado. De repente, eu fiz uma leitura errada do texto ou esqueci de somar as 22 pessoas. Olha só que interessante. De repente, eu estou ali lendo a questão e às vezes a gente fala assim, essa questão é muito fácil. Só que, dependendo da organização na prova, nós vimos na nossa primeira aula do Enem que a prova tem 45 questões de matemática. Os cuidados, né? E o cansaço. Não, imagina só que essa questão aqui fosse a questão de número 170, que já está no finalzinho. Eu já estou com o comando leitura meio cansado, eu estou lendo... Aí eu vi lá, 400. 400 é essa. Olha só a outra.
a amostra teve A menos... pesquisa não teve o resultado esperado, porque a amostra teve menos de 50% dos entrevistados. Não, quando foi mais... relacionados com a população, né? Ah, não, teve menos Teve menos, mesmo. era 211, né? A metade, né? Os Então 50%. tá certo. Teve menos. Tá Só certo. que assim, a gente dizer também, afirmar que a pesquisa não teve o resultado esperado. Não, eu não posso nem fazer isso, porque uma pesquisa, eu posso escolher um grupo que eu vou pesquisar. Não tem nada a ver com porcentagem, eu posso tirar 10% do grupo Isso. e a partir desses 10% eu posso induzir um resultado. Então, de fato, teve menos de 50%, Teve. né? Um a menos. Não está errado, Não né? está errado, mas Tá também errado. a gente não pode afirmar que ela não teve resultado esperado por conta disso. Não. Né? Então a gente deixa ela como descarta essa por conta dessa afirmação que diz que não teve o resultado esperado. Claro que essa aqui foi realizada com uma amostra de 210, é o que de fato É o que aconteceu nos de traz fato, uma resposta a precisa. correta, né? Essa daqui poderia estar certo, né? Poderia estar certo. Vamos supor que num texto, lá numa questão, ele fala assim, olha, para obter o resultado da pesquisa, é necessário ter mais da metade da população pesquisada. Beleza, estaria certo. Pode né? ser. Quando eu tenho informação que me leva a tomar essa decisão. Mas caso contrário, essa daqui não vai ter nada a ver. Isso mesmo. Mas os distratores são muito legais, né? Porque todos, se a gente for olhar todos eles friamente, quase todos têm alguma coisa a ver. E aqui pegou muito com a questão da palavrinha Amostra e população, né? definição, né? Definição. Aí eu preciso saber a definição, eu preciso ler isso aqui, professor? Também. Tem que ler isso aqui? Tem que muito decorar? informar. Não, a pergunta é assim, né? Professor, tem que decorar isso aqui? Não, decorar não, porque já tá bonitinha a palavra, já tá Tem que bem aprender arrumadinha. mesmo, entender, né? E buscar na memória mesmo. Quanto mais você entender os conceitos, mais isso te ajuda a desenrolar outras situações, né? Tá. Tinham brincando com os números, Tinha. só que não tá aqui, mas a gente, vai lá volta. buscar. Só que tem outro detalhe também importante aqui, enquanto a gente pensa em voltar lá rapidinho, olha só. Essa aula, apesar de não ter tido questão basicamente do Enem, ela foi muito boa porque a partir de agora... Essa aqui é uma quase do Enem. Não, mas a partir de agora, todas as questões que nós pegarmos para frente, vai ter tabela, vai ter gráfico, vai ter esses detalhes todos, Voltando e nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Precisamos estar atentos a todos, leitura de gráfico, verificação do que está sendo pesquisado, como acontece, porque às vezes eu erro uma questão do Enem, que ele está falando de pessoas, eu vou lá e marco 3,5. Então tem 3 pessoas e meia. Né? Então, quer dizer, pessoas não pode ter vírgula 5. E essa aula me leva a analisar esses detalhes de pesquisa. Foi muito boa, né? Eu gostei da revisão, gostei das atividades. E agora, vamos de Brincando com os Números? Vamos. Lembra lá, olha lá na telinha como era a perguntinha. Essa daqui eu falei, é 25, não. Ó. Divida 30 por meio e some 10. 25, certeza. A maioria vai errar, Só que aqui diz assim, professor Maurício, divida 30 por meio, não é divida 30 ao meio. Então por meio. E também não é divida 30 por 2, né? Se fosse divida 30 por 2, aí sim, dava 15. Se fosse 30 no meio, também dava 15, né? 30 no meio, ao meio, não. É divida 30 por meio. Então, é 30 dividido por meio. Como é que a gente faz divisão de fração mesmo? Divisão de fração é bem fácil de fazer. Conserva um, inverte a outra. E inverte o segundo, né? Então dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2? Isso, já anota aí. Já anota, pega o caderno, anota aí, ó. Dividir por meio, aí você pode colocar meio 1 sobre 2 ou 0,5. É o mesmo que multiplicar por 2. E aí vamos somar? 10. 60 mais 10, 70. Se não der, 70 de novo. Muito bem, muito bacana. Aula de frequências, aula que a gente viu as variáveis. Então, assim, quanto mais a gente vai graduando as aulas, isso nós estamos na 3ª e a gente já fez muita coisa legal, muita coisa importante, tá? Mas, claro, tem mais vindo por aí. Aguarde e confira. Beleza? Beleza. Ficamos por aqui? De que jeito mesmo? Beijo no coração. E até a próxima aula. Tchau, tchau.